Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o privilégio de estar aqui com vocês, podendo compartilhar aqui do Santo Evangelho, da Santa Palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que compareceram e daqueles que estão idealizando o projeto. Agradecer o pastor querido que nos contactou e através dele nós podemos estar aqui nessa manhã, neste evento, para pregar, para ensinar os irmãos. Quero que vocês abram rapidamente comigo o Santo Livro, no Evangelho segundo o relato de Marcos. Evangelho segundo o relato de Marcos, capítulo 14. Diz assim, Marcos 14, verso 27. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ou ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, ou dispersarei o rebanho. Agora, rapidamente comigo, Atos 20. Atos capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Atos 20, 28. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Mas vamos atentar para a parte A. Atendei por vós. Até aqui. Olhem para cá rapidamente. Nós estamos aqui numa reunião de obreiros, pastores, presbíteros, diáconos. É uma palavra dirigida, uma palavra pastoral para nós líderes, para mim também, que sou um líder eclesiástico. Gostaria que você prestasse muita atenção. Você está vendo o crescimento evangélico na nação brasileira. Hoje nós contamos com quase 50 milhões de evangélicos. Há uma igreja a cada esquina praticamente, da maioria das cidades do Brasil, ok? Nos últimos 15 anos houve uma explosão evangélica, um crescimento estrondoso, um crescimento suntuoso do movimento evangélico no Brasil. Denominações de todos os tipos, de todas as espécies, de todas as formas, em todos os lugares. Floresceu aí o movimento evangélico emergente, que tomou conta de boa parte do Brasil. Mas você nota que não tem sido um crescimento muito saudável. Tem crescido nesse meio as seitas, tem crescido aí nesse meio um evangelho diluído, desqualificado. Multidões de pessoas que professam ser cristãos vivem vidas como ímpios, vivem vidas que estão em desacordo com a palavra. Então está havendo também, junto com esse crescimento, um movimento, um crescimento apóstata, que não é o santo evangelho de Cristo. E a causa disso, uma das causas, é a liderança. Por quê? Porque a ovelha reflete o seu pastor, a congregação reflete o seu púlpito, e nós estamos vendo uma crise na liderança evangélica brasileira. Pastores e obreiros despreparados, pastores e obreiros em pecado, pastores e obreiros mal resolvidos na sua vida, e por isso nós estamos percebendo essa multidão de cristãos desordenados, descaracterizados, vivendo em pecado. Por quê? São mal apacentados, mal ensinados,
mal liderados. E nós não podemos permitir que essa crise na liderança nos alcance você. A Bíblia diz: maior condenação vai haver para os falsos profetas. Tiago diz: não querei todos ser mestres. A Bíblia diz que o julgamento começa pelos mestres, pela casa do Senhor. Nós daremos conta de cada alma que nós pastoreamos no dia do julgamento. Daremos conta de cada sermão pregado em cima do púlpito. Daremos conta de cada membro que saiu da igreja por negligência nossa. Daremos conta de cada vez que abrimos o santo livro num púlpito para falar o santo nome de Deus. Daremos conta do rebanho. Você viu que em Atos 20, 28 diz: pastoreai o rebanho que o Senhor comprou com seu sangue. Nós temos que ter a noção que o rebanho é dele. Ele comprou com o sangue dele. A igreja é dele. Não tem nada aqui nosso. Se você respira, está roubando oxigênio dele, porque é graça. Não ouse tocar no rebanho dele. Não ouse ofender as ovelhas dele. Não ouse tocar no que o sangue dele comprou. Não é nosso. Somos mordomos. Mordomos. Apenas administramos. Não tem um tijolo aqui nosso. Não tem um interruptor aqui nosso. Não tem um fio aqui nosso. É dele. As almas são o bem mais valioso que nós vamos cuidar. Ai de nós se não cuidarmos do rebanho, da casa de Deus. O que você está vendo aí fora não é igreja. São comunidades de lobos, de bodes, liderados por lobos. E está havendo uma crise na liderança. Pastores gananciosos, pastores mal resolvidos financeiramente, endividados, cheio de credores na sua porta, nomes protestados. Tem um ex-gerente do Banco do Brasil em minha igreja. Ele recebeu uma nota antes de sair do banco, agora ele é advogado. O gerente geral das agências de todo o Brasil emitiu uma nota para todas as agências, proibindo a liberação de carta de crédito para pastores, porque é a classe mais caloteira que existe. Isso é uma vergonha. Pastores mal resolvidos financeiramente, gastam mais do que ganham, comprometem seu nome, comprometem sua família, estão endividados até o pescoço, nome sujo. Isso é uma vergonha para o reino de Deus. Deveria ser afastado do cargo. Pastores mal resolvidos conjugalmente, pastores que estão sentando no púlpito, pregando, mas que não dormem no mesmo quarto com a esposa, que há meses não tem relação íntima, ou há anos com a esposa, agridem e violentam a esposa, estão com crises no casamento, e estão pastoreando a igreja, estão evangelizando, pregando, fazendo congresso. Eles não sonham que eles estão em pecado, porque Paulo diz: quem não cuida da própria casa, como é que vai cuidar da igreja? A família do pastor é uma mini igreja. Ela é um arquétipo, ela é um estágio para a igreja. Se eu faço bem na minha casa, eu farei bem na igreja. Se eu não faço bem na minha casa, pode olhar a congregação desse pastor, é uma tristeza. Mal resolvidos conjugalmente, sentimentalmente. Meu querido, o casamento, a família é o bem mais valioso que Deus te deu depois do seu filho Jesus, depois da salvação. A ordem para os líderes não é cuidar de pecadores, de igreja, disso não. A ordem principal é cuidar da esposa. A Bíblia fala que Deus manda dar a vida pela igreja? Não manda não. Manda dar a vida pelo ministério? Não manda não. Manda dar a vida por pecado? Não manda não. Só tem uma pessoa na Bíblia que Deus manda nós darmos a vida: pela esposa. Aí você diz: pastor, nós vivemos num país que não precisa de eu dar a vida para minha esposa, ninguém nunca, não houve uma oportunidade. Ok, você vive uma vida de quem morreria pela esposa a qualquer momento? Você ama ela
o suficiente para dar vida a qualquer momento, mal resolvidos sentimentalmente, mal resolvidos familiarmente. O pastor está pregando, o presbítero, o obreiro, o filho é um ímpio, não sabe abrir o livro de João, fica 12 horas na internet, celular, Facebook e WhatsApp, mexe com droga, fica com as meninas da igreja, filhos rebeldes, incircuncisos. Sabe por quê? Porque o pai nunca evangelizou o próprio filho, porque o pai acha que o fato dele nascer na igreja, ele nasce convertido. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, nossos filhos nascem ímpios, condenados. Podemos ser apóstolos, eles nascem ímpios. Eles só se converterão se nós trabalharmos a salvação na vida deles, desenvolver a salvação. Engraçado que o pastor prega no Brasil e no mundo inteiro, evangeliza o Brasil e o mundo inteiro, mas nunca evangelizou os próprios filhos, nunca sentou para ensinar as escrituras, cobrar as escrituras, estimular as escrituras, nunca levou o filho para orar, e ensinou a orar, estimulou a orar. Família dividida, a mãe na cozinha, os filhos no quarto trancado na internet, o pai na frente da televisão, todo mundo brigado um entre outro, lar dividido, pessoas ímpias, mulher rixosa, pastores mal resolvidos na família. Estão pregando, estão dirigindo missões, estão trabalhando dioturnamente, mas o seu lar está dividido. Pecado. Pastores mal resolvidos emocionalmente, pastores com depressão, desejo de suicídio, tomam remédio para dormir, remédio para acordar, tomam remédio para comer, tomam psicotrópicos, antidepressivos, pastores perturbados, ansiosos, nervosos, arrumam tanto trabalho, tanto compromisso, que estão secando, definhando, adoecendo, não dormem, não comem direito, estão envelhecendo, mal resolvidos emocionalmente. Cuide disso, meu pastor, meu querido obreiro. O Senhor nos pediu que façamos uma coisa em detrimento da outra. Temos que zelar pelo nosso casamento antes do ministério, temos que zelar pela nossa família, mulher e filhos, antes do casamento, temos que zelar pela nossa reputação, vida financeira, profissional, social, antes do ministério. Temos que zelar pela nossa vida emocional e nossa vida física. Richard Baxter, no seu livro Manual Pastoral Discipulado, compra, é o melhor livro sobre pastor do planeta Terra. Não encontrei nada escrito para pastores melhor do que esse livro de Richard Baxter, Manual Pastoral do Discipulado. Você nunca leu coisa igual. Ele diz assim, que obreiros cansados, obreiros doentes, não rendem na obra. Deus precisa de obreiros vigorosos, descansados, fortes. Pastores mal resolvidos, você está vendo onde a crise vem? Pastores mal resolvidos quanto à sua doutrina, não sabe o que crer, não sabe o que ler. Eles gostam de ler, por exemplo, Charles Spurgeon, mas também gosta de Benny Hinn. Benny Hinn e Charles Spurgeon é diametralmente oposto. Eles gostam de ler, por exemplo, eles gostam de escutar, de ouvir Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Paul Washer, mas gostam também de Valdemir Santiago, Edir Macedo, R.E. Soares. Não tem nada a ver, é diametralmente oposto, é contrário. Não, pastor, ele é de Deus também, eu senti. Quem disse que a Bíblia diz que tem que sentir? Sentiu que é dor de barriga? O que você sentiu? A Bíblia não manda sentir, a Bíblia manda avaliar pelas Escrituras. Se eu mesmo, o anjo do céu, vos anunciar outro evangelho além desse, considere-o anátema. Eu não quero nem saber se foi o anjo que falou, se foi o profeta que disse, se vomitou caroço, ressuscitou 1 milhão de mortos, é escriturístico, é o que eu quero saber, porque Satanás opera milagres. Estou pouco me lixando para milagre. Aliás, a nossa década foi a década dos milagres. Pode sair fora, está fazendo milagre em todo lugar aí, ó. E a nação nunca foi tão corrupta,
maldita, depravada. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom há muito teriam se arrependido com pano de saco e cinza. O que é que Jesus está mostrando? Que ele operou tanto milagre ali, em Corazim e Betsaida, que não resultou em nada, foi tudo para o inferno. Está mostrando a grandeza do milagre. Meu querido, milagre é o pecador corrupto que odeia Deus, filho de Adão, ser transformado no novo homem, à imagem de Jesus, e continuar santo no mundo caído. Esse é o maior milagre. Mal resolvidos teologicamente, mal resolvidos na sua doutrina. Lê livros de autores reformados, bons teólogos, mas aparece um profeta, estão adivinhando o RG ali na esquina. E o que tem de mais adivinhar o RG? Fala número, pai, 6235, beleza, e aí, e agora? Tá bom, adivinha o meu RG, o que acontece? Não sejais como meninos, inconstantes, levados por ao redor de todo vento de doutrina. Pastores mal resolvidos na sua doutrina. Nós precisamos ser sólidos. Um escritor americano disse que o pastorado é a profissão mais difícil do mundo, e você deve saber disso. Mas não é isso que eu vou pregar, a introdução aqui é outra coisa. Presta atenção, eu só estou te mostrando a seriedade do pastorado. Você não sabe o que está nas suas mãos. Paulo diz: quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Você tem o ofício, o ministério, o trabalho mais excelente da terra. Não existe nada que se compara com o seu ofício. Por quê? Pastor, olha para mim, sou um pastorzinho de congregação, de periferia, salário pequeno, sou semi-analfabeto. Você tem mais responsabilidade que o Bill Gates, o homem mais rico do mundo. Mais responsabilidade que o Barack Obama, o homem mais poderoso do mundo. Mais responsabilidade que o dono da Coca-Cola, o dono da Nike. Por quê? Porque se o Bill Gates errar, ele vai perder bilhões de dólares. Se a Coca-Cola errar, ela vai falir, quebrar uma história de décadas. Se o dono de uma multinacional, igual a Petrobras, perder, quebra o país. Se você falhar, você manda almas para o inferno. O que eles fazem tem valor terreno, o que nós fazemos tem valor eterno. Você compreendeu a responsabilidade que você tem? É o ofício mais importante do mundo. Quando Marcos diz aqui, Jesus dizendo: ferirei o pastor e dispersarei o rebanho. Ele está falando a respeito dele, da morte, da crucificação. Ele seria crucificado e os discípulos dispersariam. Foi isso que aconteceu. Vocês sabem muito bem disso. Mas ele está ensinando algo aqui da responsabilidade do pastor. Olha lá, como que Deus destrói como que o diabo destrói uma congregação? Como que você corrompe uma congregação? Não é tocando em irmão após irmão, é muito difícil, leva muito tempo. Ele vai no alvo, ele vai no cabeça. Ferirei o pastor, dispersarei o rebanho. Se Deus quer destruir essa igreja, ele tem que vir aqui. O alvo é o líder, o alvo é o sacerdote, o alvo é o pastor. Veja a responsabilidade que você tem. Se você cai, a congregação cai com você. Se você se corrompe, a congregação corrompe com você. Você é o alvo máximo das trevas e do pecado dentro da congregação. Por isso, em Atos 20, Paulo vai dizer assim: olhai por vós e pelo rebanho. O que quer dizer olhar por vós? Paulo está dizendo: vigia. Olha que interessante, antes dele falar cuidem do rebanho, Paulo está dizendo: cuidem de vocês primeiro, antes de cuidar do rebanho. Richard Baxter no seu livro também diz: queridos, não aconteça que vocês, alimentando o rebanho, passem fome. Como é que é?
alimentando o rebanho, passem fome. Alimentem-se primeiro, depois alimentem o rebanho. Deem de comer para vocês primeiro, depois para o rebanho. Como é que está a tua vida? Você tem sido visado pelas trevas. Você está balançando, está sendo tentado na área sexual, está sendo tentado no casamento, está sendo tentado na avareza, está sem vida devocional, não ora há meses. Quando eu falo orar, não é a oração litúrgica da igreja não, é trancado no quarto 1-2 horas, transpirando, clamando a presença de Deus. Como é que está a leitura da Bíblia? Não é ler o salmo aqui não, é estudar 10, 15 capítulos, horas, se debruçar no santo livro e absorver o conhecimento de Deus para a sua edificação. Não é para preparar sermão não, não é usar a Bíblia só para preparar sermão, é para a sua meditação. Como é que está a sua pureza? Sua pureza. Sabe qual que é a maior joia da igreja? A sua pureza. Nós precisamos de ministros puros. Robert Moore McCheyne, um puritano, diz: um homem santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Como é que estão teus olhos? Estão puros? Tua mente, o processamento mental puro? Seu corpo, seus órgãos puros? Seu coração? Meu irmão, o que vale dentro de uma congregação não é a teologia, não é a vestimenta cara, não é os berros e os gritos, não é a decoração suntuosa, é a pureza, santidade. A coisa mais normal hoje é ministros depravados, sujos, imorais. Meu Deus do céu, se tem uma pessoa que deve ser santa em uma congregação, é você. Quando você impõe as mãos em alguém para orar, são mãos puras? Quando você abre a boca para pregar, são lábios puros? Quando você está em sua cama pela noite, pela manhã, ou no carro viajando, são pensamentos puros? Devemos ser santos, como é santo aquele que nos chamou. Então ele está dizendo que o pastor é o alvo. Se ele for ferido, se ele for corrompido, o rebanho cai. Querido, tome cuidado na hora que sai daquela porta para fora. Você é visado pelo inferno. Ele quer destruir, corromper você, porque ele sabe que vidas dependem de você. Então Paulo em Atos 20 vai dizer: olhai por vós. Sabe o que quer dizer? Vigiai. O que é vigiar? Está em estado contínuo de alerta. Tem cada pastor panguão, banana, que deixa a vida me levar, vida leva eu. Vigiar, meu amigo, é saber que tem um campo minado. Cada passo pode ser fatal. Ele está em alerta. Cada som, cada movimento, vigia. Você está no mundo que é semelhante a um campo minado, cheio de armadilhas, demônios e tentações que querem destruir. Vigia. Anda em estado de alerta. Acorda. Vigia em pelo menos 4 áreas. Eu vou dizer aqui. Primeiro, o ministro deve vigiar em pelo menos 4 áreas que destrói ele: sexo, dinheiro, poder, soberba e família. 5. Primeiro, sexo. Vigia quanto à sua vida sexual. Vigia quanto à sua pureza sexual. Se tem uma coisa que o pastor será atraído, é ao adultério, a fornicação, a prostituição, a pornografia. Ele será atraído para isso. Você sabe que os grandes líderes caíram nessa área. Jim Swaggart, não é novidade para ninguém, ele se declarou, caiu com adultério, não vigiou, foi depravado nessa área. Outro grande líder do Brasil, Caio Fábio, também adultério. Vigia. Lembra de Juízes 16, 1-4? Sansão. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E depois disso aconteceu
que se afeiçoou a mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila, o juiz mais poderoso da Escritura, o homem mais forte fisicamente que já pisou na terra. Sansão, um juiz, um nazireu. O que destruiu Sansão? A perversão sexual, a imoralidade, a prostituição. Destruiu Sansão. Ele não vigiou. Saiu com a prostituta, se apaixonou por uma filisteia, Dalila, perdeu sua força, teve os olhos arrancados, morto com um palácio na cabeça. Foi um dos piores juízes de Israel. E o outro, Davi. Ah não, pastor, esse não, esse sim. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que escreveu o salmo mais popular do universo, o Salmo 23. Davi, cantor, músico, poeta, escritor, monarca, profeta, estadista, líder militar, soldado, guerreiro. Um prostituto, não vigiou, quase põe o reino abaixo. Segundo Samuel 11, 2 e 4. Aconteceu que numa tarde Davi se levantou. Levantou tarde, não estava vigiando, acordou tarde, com preguiça, tarde. Andava passeando no seu terraço. Sabe o que aconteceu? Os homens saíram para a guerra, Davi não foi. Quando você parar de lutar contra a carne, vai cair. Acordou tarde, gordo, preguiçoso. Como era costume dos reis ir para a guerra, ele não foi. Passeando no terraço, o que ele vê? Vê uma mulher que estava se lavando, e ela está muito formosa. Então enviou Davi seus mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Batseba. Vigia quanto à sua vida sexual. Vigia quanto à sua vida sexual. 1 Coríntios 6,18. Fugi da prostituição. 2 Timóteo 2,22. Foge das paixões da sua morticidade. 1 Pedro 2,11. Amado, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Foge. O que está traindo a tua natureza? Desliga esse computador, tira os olhos disso, foge. Isso pode acabar com o teu ministério. Vigia com relação ao pecado sexual. Você se lembra de 1 Coríntios capítulo 6? O que Paulo trata lá? Vós sois santuário do Espírito Santo. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí ele fala assim: aquele que peca, peca fora do corpo. Aquele que prostitui, peca contra o próprio corpo. Não sabeis que aquele que se une com a meretriz, faz uma só carne com ela? Ele fala isso. E aquele que se une com Deus, faz um só espírito com Ele. Não fazeis o corpo de Cristo se unir a de uma meretriz. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Para o que prostitui? Que quando você deita com uma prostituta, você se torna uma só carne com ela. Só que se você é um cristão, você é parte do corpo de Cristo, ok? E o Espírito de Cristo está em você. Se você se prostitui, você faz Cristo ser um só Espírito com ela. A palavra não serve para mim, eu não me prostituo. E Mateus 5:28? Verdade, verdade vos digo, quem olhar por uma mulher com intenção impura, ou cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela. Está cheio de ministro imoral, cheio de ministro cobiçoso.
cheio de ministros se prostituindo na internet. Você acha que eu não sei? É pornografia, vídeo pornô, sites, revistas. E está assim de obreiro, presbítero, diácono, pastor, consumindo esse lixo. Vigia! Está pavimentando o caminho para o adultério. Sansão caiu, Davi caiu, pastores contemporâneos caíram. Vigia. Segundo, vigia com relação ao dinheiro. Dinheiro. Se tem outra coisa que faz o líder se desviar, cair, dinheiro. Eu não preciso falar muito aqui, que não é novidade. Presta atenção. Pastor hoje virou sinônimo de grandeza, que é um absurdo isso aí. É um absurdo. Pastor hoje tem jato de 3 milhões de reais, sede de 20, 50, 60 milhões de reais, gravata de 300 reais, terno de 1.500, 2, 3 mil reais, carro de centenas de milhares de reais. Oferta, dízimo, contribuição, donativo, e o pastor fica ali igual Salomão, cercado. Isso destrói, isso derruba. Deus nos chamou para termos vidas modestas. Modestas. É inadmissível um pastor luxuoso tendo membros na sua congregação passando fome, sofrendo, tomando ônibus, tendo péssimo tratamento médico. Isso é um absurdo. Como é que era na igreja de Atos? O apóstolo Paulo ficava no cadeirão lá, com a túnica de 12 mil dólares, com os anelzão, e todos depositavam as suas propriedades nos pés dos apóstolos, e cada um repartia segundo cada um na congregação tinha necessidade, igualdade social dentro da igreja. Que conversa é essa? Conheço um pastor que todo ano a igreja dá um carro zero para ele. Todo ano ele pega o carro zero, vende e distribui para os pobres da igreja. A igreja vai lá e dá de novo o carro zero para ele. Ele vende e distribui para o povo pobre. Ele falou, eu moro a 40 metros da igreja, eu não preciso de carro, os irmãos me levam, eu tenho um carrinho em Malemar, tá bom. Dinheiro, olha o que diz 2 Reis 5, 15 e 27. Em Geazi, vocês se lembram de Geazi, o moço do profeta Eliseu? Eliseu vai lá e cura quem? Naamã, chefe do exército da Síria. Naamã vai lá com patuá, vai lá com quilos e quilos de oferta. Eliseu, não. Vamos seguir o exemplo de Eliseu? Não, eu não quero. Ok, foi embora. Geazi o moço, não, esse camarada não vai sair daqui com a pele lisinha não, eu quero dinheiro. Aí ele vai lá e diz, então voltou Geazi ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando-se, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora pois, peço-te, aqui é Naamã, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém Eliseu disse, viva o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. Insistiu Naamã com Eliseu para que aceitasse, mas ele recusou. Então foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse, vai tudo bem? Ele disse, tudo bem, meu senhor, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhe pois 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. Portanto a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Sabe o que aconteceu? A ganância de Geazi. Geazi queria dinheiro. Sabe o que é isso aqui? Naamã, Eliseu fez o milagre, Geazi queria cobrar pelo milagre. Está cheio de pastor cobrando por profecia, cobrando por oração, cobrando por culto, cobrando por evento, cobrando, extorquindo, cobrando, ganância,
faz do ministério uma fonte de riqueza, uma fonte de lucro. Sabe o que aconteceu? Caiu o leproso. Maldição! Cuidado com o dinheiro. É uma área que pode derrubar os pastores. Olha o que diz Atos 20:33. Paulo está fazendo um discurso para os presbíteros, é para pastor, em Éfeso. Atos 20:33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Pastores, obreiros, pregadores, de ninguém cobicei ouro, de ninguém cobicei a prata. Não façamos do ministério um negócio, uma fonte lucrativa. O dinheiro perverte a mente do homem, o dinheiro distorce, o dinheiro derruba ministérios. Olha o que diz 1 Timóteo 6:8, que você conhece de cor e salteado. Tendo porém sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Agora olha o adendo. Mas tu, ó homem de Deus, quem que era? Ele estava escrevendo essa carta para quem? Para Timóteo. Timóteo é quem? Um pastor. A carta é o quê? Carta pastoral. Agora ele diz: mas tu, ó homem, mas tu, ó Assembleia de Deus, mas tu, ó presbítero aqui presente, mas tu, ó evangelista, foge dessas coisas, foge da avareza, foge do lucro fácil e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Foge dessas coisas, foge da avareza, foge do dinheiro fácil. É claro que nós vivemos de oferta, contribuição, mas elas são voluntárias, de corações generosos. Deus é que envia seus mantenedores, mas não deve ser esse o nosso desejo. Nós fazemos a obra por amor a Deus, nós pregamos o Evangelho por amor a Deus, nós oramos e jejuamos por amor a Deus, nós saímos às ruas por amor às almas, porque queremos ver bêbados, drogados, prostitutas salvas e convertidas. Cuidado com o dinheiro. Olha aqui, querido, 1 Timóteo capítulo 3 trata do quê? As condições para o pastor e para o diácono. Tem que obedecer isso aqui. Olha só. E o pastor seja sóbrio, modesto, hospitaleiro, não dado vinho, não violento, não avarento. É prescrição para o presbítero. Ele não pode ser avarento. O que é avarento? Ganancioso. E os diáconos? Agora para os diáconos, que ele, semelhante aos diáconos, sejam respeitáveis, de uma só palavra, não cobiçosos de sórdida ganância. Que negócio é esse, irmão? Temos que ter vida modesta. Meu irmão crente hoje, vocês estão enganados. Pastor, mas nós temos que ser prósperos, nossa sede tem que ser milionária, temos que andar com camisa de grife, gravata cara, carros importados, porque é símbolo de prosperidade. Opa! Erro na sua exegese, na sua hermenêutica. Meu irmão, a prova da bênção no antigo concerto era prosperidade material. Deus, para mostrar que era com Israel, enriquecia, abençoava, prosperava. No novo concerto isso não existe. Jesus teve uma vida modesta, não teve nada. Os apóstolos não tiveram nada. Foram homens simples, homens rudes. Que conversa é essa? Tendo que comer, com que vestir, com isso contentais. A igreja foi sempre a igreja humilde, simples, sofrida, perseguida, mas cheia do Espírito Santo. O verso é essa. Se Deus tem um plano para você te enriquecer, para você sustentar a obra, amém. Se Ele não tem, não busque isso.
O símbolo da nossa prosperidade é a nossa piedade. Como mostramos que Deus nos abençoa? Pela nossa pureza, pela eficácia do nosso ministério, pelo Espírito que nos enche diariamente. Temos que ser modestos. Você anda com gravata de R$300 e tem um membro na sua igreja que não tem dente. Vende a tua gravata e coloca dente na boca do teu membro? Anda com um sapato de R$300. Não é assim. Deus nos não chamou para isso. Isso é inadmissível. Por vossa causa o meu nome é blasfemado entre os gentios. Tem crente sendo perseguido aí fora. Está sendo perseguido. É o ímpio. É perseguição. A Bíblia diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Está sendo perseguido porque está andando de carro importado? É pecado. Está sendo perseguido porque anda com o bom e o melhor? É pecado. É escândalo. É mau testemunho. Não pode um pequenino da tua congregação sofrer. Não pode pagar um tratamento dentário, uma consulta, não consegue comprar um remédio, não tem um par de sapatos, enquanto nós estamos nos engordando. Isso é um absurdo. Cuidado com o dinheiro. Paulo foi o maior homem do Novo Testamento. Ninguém de nós chegará à unha dele. Foi o maior apóstolo, o maior evangelista, o maior missionário, o maior teólogo, o maior pastor de todos os tempos. Vai lá em 2 Timóteo 4. Ele está no corredor da morte, na antessala do martírio. Nero vai executar ele, vai cortar a cabeça dele. O que Paulo tem lá? A mãe de Paulo não está lá, nem o pai, nem um amigo, nem um discípulo. Sabe o que Paulo tem? A túnica do corpo e as alpargatas. O maior apóstolo morreu com isso, sem levar nada, sem deixar nada. O homem que mais pregou, que mais plantou igreja, o maior escritor da Bíblia, está entre as 20 mentes mais célebres da história. Publicou a maior obra já escrita por um homem, a carta aos Romanos. Cadê o dinheiro de Paulo? Para com isso, irmão. Não cobiceis de ninguém nem ouro nem prata. E não estou dizendo também, presta atenção, não ponha palavras na minha boca, digno é o trabalhador do seu salário. Estou dizendo que os líderes não devem ser recompensados, mas espera aí, é proporcional. Você tem uma igreja de 40 membros, meu filho, você não pode ter uma mansão. Espera lá, é proporcional à tua realidade. Se você está plantando uma igreja, meu filho, vai comer fubá todo dia. Está ali, é missionário. Vai comer gafanhoto. Vai plantar a igreja, vai ganhar alma e vai viver da fé. Se Deus quiser te prosperar, amém. Se não, bata continência para Ele e faz a obra dEle. Poder. Sexo, dinheiro, poder. Outra coisa que falta sair no tapa. Eu quero aquela congregação, não, ela é minha. Eu quero aquele cargo, ela é meu. E sai, e líder do coral, do louvor, do circo de oração. Eu quero poder. Poder. O que é poder? Poder. Lê comigo, ouve daí comigo, 1 Reis capítulo 1, verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. 1 Reis 2, 24, 25. Agora pois vive o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e que me tenho feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de modo que morreu. Sabe o que é isso aqui? Adonias. Adonias era filho de quem? Davi. O trono estava prometido para quem depois que Davi morresse? Salomão. Adonias, o seu irmão, queria o trono, queria usurpar o lugar de Salomão, queria ser rei de Israel. Tentou um golpe de estado, quis tomar o poder. Sabe o que aconteceu? Foi morto precocemente, por causa de poder. Por esse negócio de briga de cargo, liderança de ministério, de repartição. Meu irmão, poder. Você sabe quem caiu com poder por causa de poder? Lúcifer, Satanás.
acima do trono do Altíssimo estabelecerei o meu. Cuidado com isso. Poder, eu quero cargo, liderança, a presidência, eu quero o governo de gente, de pessoas, de congregações, de ministérios, de repartição. Isso sobe para a cabeça, a pessoa perde o bom senso e isso derruba ministros e pastores. Poder. Cuidado com isso. Tem muita gente caindo, meu irmão, um puxando o tapete do outro, que coisa feia. Lembra de Mateus 25, na parábola dos talentos? A um ele deu 1 talento, a outro deu 2, a outro deu 5. Ok? 5, 2, 1. Tá, o que quer dizer? Vamos continuar o versículo. Cada um segundo a sua capacidade. Vamos trocar? Cada um segundo o seu chamado. Não precisa você querer o posto do outro, Deus tem o seu. Não queira mexer no chamado do outro, Deus tem o seu. Nós não somos membros, somos corpo. O que é corpo? Um conjunto de membros interligados. Você já viu um corpo que só tem pé? Um corpo que só tem orelha? O corpo é feito de uma multiplicidade de membros. Se você é mão, não queira ser pé. Se você é olho, não queira ser nariz. Contente-se com o que Deus te deu. Contente-se com o seu chamado. Desenvolva o seu chamado. Trabalhe para o seu chamado. Não cobice o chamado do outro. O poder derruba. Quinto, soberba. Soberba, vigia. Lembra do rei Uzias? 2 Crônicas 26, 15, 16. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama se espalhou para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. A soberba. Líderes vaidosos, orgulhosos, cuidado com a soberba. O que é ser soberba? O que é soberba? Deus dá muito a você, te dá dons, te dá ministério, te dá autoridade, te dá unção, te dá membros, te dá poder econômico, e aquilo exalta. Você começa a perder a percepção do lugar que você saiu. É a deidade do homem. O homem acha que pode mandar no lugar de Deus, pode decidir no lugar de Deus, pode interpretar a Bíblia do jeito que ele quer, pode ofender os pequeninos. A soberba sobe. Querido, não se esqueça da sua realidade. Você é um pecador salvo pela graça. Você não pode fazer nada se do alto não for te dado. Você não tem nada que do céu não te seja dado. Tudo é dele, por ele, para ele, glória, pois a ele eternamente, amém. Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Se Deus te deu muito, se Deus te levantou, deu autoridade, deu recursos, é para você servir, é para você ser mais humilde, amoroso, quebrantado, é para você louvar a Deus quando a congregação estiver cheia, quando a oferta for grande, quando o êxito da obra for grande, é você dobrar o joelho e dizer: a glória é sua, a honra é sua, tudo isso aconteceu por causa do Senhor. Guarde o teu coração da soberba. E último, família, vigia. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 3, 4, 5. Que o pastor governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja? Família, vigia. Eu vou dar um exemplo aqui, eu termino. Da família. Lembra do jardim do Éden? Gênesis 1 e 2. Coisa linda.
criou os céus, criou a terra. Coisa linda, imagina a criação, não tinha pecado, era perfeita. Criou os luminares, disse: haja luz, houve luz. Criou os vegetais, árvores, bosques, a fauna, a flora, as animalhas do campo, os animais selváticos. A noite, a escuridão chamou de noite, as trevas, e a luz chamou de dia. Fez separação entre dia e noite, fez a expansão, o céu, o mar. Imagina a criação, que coisa linda. No sexto dia, a obra-prima, a coroa da criação: façamos o homem à imagem e semelhança. E sopra na narina, o homem se tornou alma vivente. Tira da costela, faz Eva. Até o capítulo 2. O paraíso, lindo. Árvores, peixes, pássaros, lindo. Adão e Eva. No capítulo 3 aparece um personagem ali estranho. A serpente. Ela começa a entrar no jardim, sorrateiramente. Quem ela encontra? Eva. O que ela faz? Pica em Eva. Responda para mim: onde estava Adão? A serpente está entrando na tua casa, picando tua mulher e teus filhos, através de WhatsApp, Facebook, televisão, amizades ímpias, escolas. E onde está você? Vamos dar um exemplo. Uma sucuri de 9 metros. Você tem um bebê com um bercinho no quarto. Ela entra no quarto da tua mulher, esmaga, mata a tua mulher. Você chega, vai para o quarto, a tua mulher está toda roxa. Meu Deus, aí você vê um rastro gosmento. O quarto do meu bebê, quando você vê, ele está enrolando no bebê, com a boca na frente do rosto do seu filho, fazendo assim, Silva. E você pula e tenta salvar. A hora que você vai, tarde demais, ele esmagou o teu filho. Isso é o que Satanás está fazendo com pais ausentes, maridos ausentes, que não tem compromisso com a casa, nem com a família, nem com a mulher. Vigia, porque o bem mais valioso que você tem depois de Cristo é a tua mulher e filhos. Vigia, ministro, com o sexo. Se tem área que você vai ser tentado, é na sexualidade, é no pecado sexual. Vigia, porque o dinheiro tem destruído ministérios. Essa teologia maldita da prosperidade tem acabado com líderes. Vigia por causa do poder, nesse afã, nesse desejo de cargos. Pessoas estão tornando insanas, loucas, doentes. Vigia por causa da soberba. Você não é nada, você não é ninguém. Eu não sou nada, não somos ninguém. Vigia na tua família, na tua casa. Deus nos guarde. Deus tenha misericórdia dos obreiros. Deus dê força, Deus dê graça, Deus dê unção, Deus dê autoridade para vencermos tantas linhas de frente. Vamos colocar de pé, eu vou fazer uma oração. Se você é obreiro, pastor, diácono, presbítero, feche os seus olhos. Você vai orar por todas essas áreas que eu disse aqui. Vai orar para Deus te guardar do pecado sexual. Vai orar para Deus te guardar da avareza, do dinheiro. Vai orar para Deus te guardar da desejo por poder. Vai orar para Deus te guardar, meu irmão, da soberba. E para guardar a tua família. Senhor, nós somos de carne e osso, pecadores, inclinados para o mal. Pai, livra-nos de tantas tentações. Livra-nos, Senhor, de tanto luxúria, prazeres, inclinações que podem nos matar. Não é só por causa de nós que oramos, mas por causa do rebanho, da igreja, dos pequeninos que o Senhor comprou com teu sangue. Eles não podem se perder por conta de nós.
Salva a tua igreja, guarda a tua igreja, Senhor. Guarda os obreiros, diáconos e pastores, missionários, evangelistas. Mantenha-os firmes, mantenha-os de pé, mantenha com os olhos voltados para ti, Jesus. Em o nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém.